Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Vou fazer aqui como a gente faz nos comícios de antigamente no interior, mas acho que não mudou muita coisa não. O cara, para abreviar a saudação das autoridades, faz assim: meu caro amigo Ronaldo Lessa, governador, prefeito, deputado, um grande brasileiro que as Alagoas, mais um grande brasileiro que as Alagoas nos deu. Eu tenho muita alegria de lhe cumprimentar, saudando a valorosa gente da Terra dos Marechais, meu caro amigo Ronaldo Lessa. Quero cumprimentar todos os organizadores desse evento, agradecendo o privilégio de ter sido convidado para repartir consigo as minhas ideias, sonhos, angústias sobre o nosso país, na pessoa da professora Luciana Santana, que coordena junto com o Ronaldo esse trabalho. Quero cumprimentar a toda a comunidade acadêmica, estudantes, professores, a todos que se dedicam, técnicos, servidores públicos, na pessoa do magnífico reitor Henrique Costa. É um privilégio tê-lo conosco. Cumprimentar a melhor tradição política na pessoa de um velho amigo que fazia tempo que eu não via, vi hoje tão novo, de camiseta, que quase não reconheço, meu amigo, irmão Chico Tenório, meu colega deputado, grande representante das Alagoas, hoje servindo na Assembleia Legislativa. A valorosa mulher brasileira, alagoana, eu quero cumprimentar na pessoa dessa outra extraordinária figura, prefeita, também parlamentar, Kátia Borne. É uma honra muito grande revê-la e, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Aí como é que a gente faz nos comícios para não incomodar muita conversa? Demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, né? Porque aí já entra os pastores, os padres e tudo. Deixa eu dizer uma coisa para a gente entender por que essa iniciativa de Ronaldo Lessa é gravemente inadiável no mundo e entre nós brasileiros mais gravemente ainda. Se o Brasil continuar crescendo na média do que vem crescendo nos últimos 20 anos, portanto, vejam bem, eu não estou falando de Chico, Manel ou Maria, não estou falando de partido azul ou partido encarnado. Nesses últimos 20 anos nós experimentamos de tudo. Mas é mais do mesmo no essencial. Então, completando a frase, se nós crescermos na média que o Brasil vem crescendo nos últimos 20 anos, nós levaremos 104 anos para atingir o estágio de renda do país mais pobre da Europa Ocidental hoje. Isto é intolerável. Essa meninada que veio aqui, da escola, eles já estarão mortos. Só para vocês verem o comprometimento de mais de uma ou duas gerações, para que a gente estabelecesse um consenso de que, como está errado. Porque o Brasil cresce a metade do que a média do mundo cresce nesses últimos 20 anos. E o Brasil, se você olhar por qualquer critério físico, humano, que você queira olhar, climático, ecológico, por qualquer energético, por qualquer critério que você olhar, o Brasil é primeiro, segundo ou terceiro lugar do mundo em potencialidades e riquezas. Coisa prática. Quem é no mundo que tem a fronteira agrícola por explorar e as produtividades da nossa agricultura tropical? Ninguém. Estamos rivalizando com os Estados Unidos, passamos eles já em matéria de agronegócio e é quem está carregando o piano no nosso país. Minerais, os tradicionais, petróleo. O Brasil hoje está exportando 2 milhões de barris de petróleo por dia. E o custo do barril de petróleo produzido no Brasil é de $8 antes dos impostos. Ninguém no mundo consegue produzir pela engenharia brasileira. Foram buscar petróleo no pré-sal, que se dizia que não tinha, que não era possível tecnologicamente. Nós desenvolvemos a tecnologia aqui, ou seja, cá está o elemento humano. O Brasil desenvolveu, sozinho no mundo, uma tecnologia para explorar petróleo abaixo da linha do pré-sal. O Brasil tem agora, só os minerais tradicionais, nós temos a maior reserva, a primeira, a segunda ou terceira, dos minerais do terceiro milênio. Coisa que a gente nem tem ouvido falar direito, terras raras, que é o insumo básico dessa progressão dos chips, que tem que ter cada vez mais capacidade e velocidade de suportar aquecimento. O Brasil é campeão do mundo. Níquel, nióbio, cádmio, temos também para dar e vender. Mais para dar do que para vender, porque esse é um país saqueado do Oiapoque ao Chuí. Aliás, lá de Roraima, onde está de fato o extremo norte do Brasil,
até o Chuí, no nosso Rio Grande do Sul. Então, repare bem, que coisa esquisita é essa? Por que o país que tem mais estruturas e potencialidades é um dos países que menos cresce no mundo? É o modelo. Não é Chico, Maria ou Manel. Não é ódio. Não é paixão. É inteligência adestrada. É inteligência informada. E qual é o critério que eu venho propor aqui? Para que vocês, o auditório, estressem todos os que, como eu, tiverem o privilégio de ser convidado aqui. Imponham a todos nós o método. O método. Não precisa concordar com a ideia, mas não pode fugir do método. E a primeira grande questão é essa. Por que o Brasil, tendo os potenciais extraordinários, físicos e humanos, climatológicos, o Brasil é um dos raríssimos do país do mundo, para não dizer o único, onde você colhe uma cultura tropical e uma cultura temperada no mesmo país, no mesmo dia. No mesmo dia, o Brasil pode colher uma fruta extraordinária no calor do Nordeste e trigo lá pelas plagas frias do sul do Brasil. Por que? Primeira grande questão metodológica, que o Brasil, sendo esta potencialidade, é um país medíocre que não cresce. Quando não cresce, aí temos uma explicação concreta para vários dos nossos flagelos. O que quer dizer concretamente que se nós não crescermos, não há solução para nenhum desses graves flagelos. Vou fazer aqui aquilo que mais me incomoda. Sabe quantos garotos e garotas no Brasil não terminam o ensino médio numa época em que a tecnologia é o elemento disruptivo de afirmar que a gente existirá como nação autônoma ou não? Porque esse negócio de a gente comemorar o hino, o desembanhar da espada de Dom Pedro, isso é independência política. Mas independência mesmo é você dizer, não, eu não quero ir por aqui, para o mundo. Sim, eu quero ir por aqui, e ir por ali e impor ao mundo respeito. Isso daí depende, fundamentalmente, de forma moderna, de acesso ou não à inteligência tecnológica. Ou você tem ou você não tem. Só para vocês terem uma ideia, o GPS que guia os navios e submarinos da Marinha Brasileira é norte-americano. Então, repare, num dia que houver uma escaramuça, que eu espero que não aconteça, mas já aconteceu, na Guerra das Malvinas, e os americanos rasgaram a carta da OEA e se solidarizaram com a Inglaterra. Não deram nem bola para a questão da Argentina, só para a gente ter clareza. Pois bem, se houver, e nós temos uma iminência, vai acontecer agora a eleição, domingo na Venezuela. Coisa prática, coisa concreta. Domingo vai acontecer a eleição na Venezuela. O cidadão que está lá já disse que se não ganhar a eleição vai ser um banho de sangue. Então, o que é que o Brasil vai fazer? Hoje, lamento informar, a Venezuela, um país muitas vezes mais pobre do que o Brasil, é mais potente, sob o ponto de vista militar, do que nós. A Venezuela tem mísseis de alcance médio que pode atingir Manaus. Só para vocês terem uma ideia. E nós não temos capacidade de sustentar 2 dias um conflito. 2 dias. E as naus brasileiras são guiadas pelo GPS americano. Então, se eu der uma ordem para uma corveta sair do Rio de Janeiro com direção à Amazônia, e eu desregular 2 graus, ela vai parar em Luanda, em Angola. Só para vocês terem uma ideia concretamente do que eu estou falando. Então, repare. Por que isso está acontecendo? Eu proponho a vocês, chato que seja, mas isso é um ambiente de estudos, que nós façamos um rápido passeio sobre a história brasileira, porque essas coisas não são por acaso. Elas são consequência de um punhado de coisas boas e más que nós vamos acumulando ao longo do tempo. Mas quando a gente revisitar essa nossa própria história, nós vamos tirar dali lições preciosas, que diminuem essa influência ideológica boba, esses ódios e paixões simplificadoras, medíocres, que dominaram o debate no Brasil. Então, vamos lá, vou propor um corte em 1930. Em 1930, o Brasil era um país rural. 82 de cada 100 brasileiros moravam no campo, todos analfabetos, porque não tinham sequer acesso à escola. E a nossa economia, basicamente, era uma economia primária de subsistência para a maioria desse povo que morava no campo, produzia mal e porcamente para comer, se desse certo, e tal. E a riqueza do país era concentrada na monocultura.
Aqui para cima, a cana-de-açúcar, Alagoas faz parte desse ciclo, não é? O Ceará já não faz, porque é muito seca a terra, mas assim, era muito precário. Mas era basicamente concentrada no sudeste brasileiro o café. Então, cana-de-açúcar, café, o latifúndio, a transição escravocrata mais renitente do mundo, foram 300 anos de escravidão no Brasil, isso ainda está aqui, ó, dentro da nossa cabeça, ainda está dentro dos nossos maus costumes, das nossas deformações, é porque é o país que mais atrasado na humanidade aboliu a escravidão, e ainda por força da pressão inglesa, a gente comemora a Princesa Isabel, isso tudo é mentira. Isso da historiografia, viu, rapaziada? Tudo isso aí, quando o professor disser, não, a escravidão, quem acabou foi a Princesa Isabel, eu disse, espera um pouquinho. Já não tinha acabado o tráfico por força da Inglaterra? Tinha. Já não tinha acabado com o negócio de escravo, nascer escravo, com a lei do leite livre? Tinha. Já não tinha lei de sexagenário, no tempo que a expectativa de vida não era 60 anos, quando chegava a 60 inteirava, não era mais? Então aboliram o quê? Dia 13 de maio de 1888. Simplesmente acabaram com a obrigação dos senhores de escravo de cuidar dos escravos velhos. Certo? Então, mas assim, não é disso que eu vim tratar. Estou só dizendo que determinadas renitências históricas ainda estão aí entre nós. O desapreço que a sociedade, a elite brasileira tem pelo trabalho como um valor em si mesmo, a consequência prática disso é a renitência escravista. E sabe qual é a consequência prática hoje? Sob governos de esquerda, o Brasil paga o pior salário mínimo das Américas ao seu povo. Só ganhamos da Venezuela, para ser preciso. Nós perdemos para a Bolívia, nós perdemos para Honduras, nós perdemos para o Haiti, nós perdemos para o Uruguai, nós perdemos, enfim, para Belize, nós perdemos para todos. O pior salário mínimo das Américas é o que se paga ao povo brasileiro trabalhador hoje. Hoje. Isso é um legado escravista. Mas vamos lá. Este era o Brasil. Em 1930, uma ideia, um grupo de militantes e uma militância audaciosa produziu uma revolução. A gente refere nos livros de história como Revolução de 30. A inspiração era a corrente à qual eu e Ronaldo Lessa nos filiamos, o trabalhismo. Mas esqueçam o rótulo político e vamos entender do que se trata. Naquela data, com esse país rural, em que a oligarquia dominava o poder político absolutamente, as mulheres não tinham direito de votar, 1930, tá? As mulheres não tinham direito de votar, só votavam os cidadãos de bem, que não quer dizer contrafação do mal, não, quer dizer proprietários. Os que tinham propriedade é que tinham direito de votar. E o voto não era secreto, era voto a bico de pena, em que a oligarquia controlava absolutamente toda a estrutura de votação no Brasil. Pois é, nessa situação praticamente impossível, um grupo de pessoas pequeno, mas com uma ideia muito poderosa, comoveu o país. E fez a Revolução de 30. Qual era o objetivo estratégico, sob o ponto de vista de modelo econômico, que os revolucionários de 30 trouxeram para nós brasileiros? Era um espelhamento, uma tropicalização, uma adaptação ao nosso clima, à nossa vida, às nossas manhas, de um fenômeno intelectual chamado keynesianismo. Bom, aqui é mais homenagem ao reitor do que aos jovens estudantes. Então, qual era a ideia básica? A ideia básica era que o Brasil precisava se livrar desse atraso econômico e social e político e oligárquico para a modernidade industrial. Na época, não é mais tão verdade hoje, o sinônimo de modernidade industrial para Alagoas e para o Ceará ainda é. Por isso que a gente não pode entrar nessas ondas que se produzem aí, por exemplo, agora na reforma tributária. É um desastre o que estão produzindo com o apoio da liderança nordestina.